Olá, meus caros amigos, de volta aí com o estudo do Direito Civil. A gente está naquele curso de Direito Civil, resolução de questões FCC, né? Então, na aula passada, a gente está no módulo 3. Aula passada eu fiz até a 20ª questão. Então, aqui no quadro, olha só, 21ª questão. Só lembrando que a gente está fazendo aqui questões que envolvem domicílio, né? Pessoa jurídica, perdão, domicílio e a classificação dos bens. Então, vamos lá. TRF da primeira região, né? Maria é artista circense. Sua vida é viajar pelo Brasil fazendo espetáculos. Considerando que Maria nasceu no Rio de Janeiro, que seus pais residem em São Paulo e que seus filhos residem em Salvador, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ter-se-á como domicílio de Maria. Olha, então a questão é facílima, né? Vejam vocês, se Maria não tem uma residência certa, né, onde ela possa ser encontrada, já que a sua vida é viajar pelo Brasil fazendo espetáculos, Maria terá como domicílio o lugar onde for encontrada, né? Então vejam só as questões. Eles tentam enrolar, mais ou menos, ou confundir, mas só se a pessoa não tiver estudado nada. Essa aqui é a verdade, né? Porque não dá para confundir, por exemplo, ela nasceu no Rio de Janeiro, os pais moram em São Paulo, os filhos residem em Salvador. Será que isso interfere? Não, pessoal, isso não interfere em nada, né? Se ela é artista circense e não tem lugar onde ela possua residência, né? Olha só, artigo 73, né? Ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tem uma residência habitual, o lugar onde for encontrada. Então tá aqui, olha, letra A, sem nenhuma dificuldade, até porque agora essas questões, e aí é interessante a gente perceber isso, pessoal, e por isso é bom a gente fazer um curso voltado para a banca que a gente vai, ou que a gente se propõe a fazer um determinado concurso, né? Porque a gente vai analisando, ou melhor, a gente vai dosando aqui a forma como ela encara determinadas questões. Então, por exemplo, a gente fez um curso do CESP. As questões do CESP, elas são muito diferentes das questões da Fundação Carlos Chagas, né? Principalmente nessa parte de analista, etc. Enfim, Carlos Chagas vai muito na letra da lei. Então, olha, voltando aqui para o quadro, de acordo com o Código Civil Brasileiro, ter-se-á como domicílio civil de Maria o lugar onde ou em que ela for encontrada, né? Letra B fala Rio de Janeiro ou Salvador, Rio de Janeiro somente, Salvador somente, São Paulo somente, nenhuma dessas, né? Alternativa correta, letra A, portanto. Próxima questãozinha, olha só. Carlos Chagas, TRE, Piauí, né? Analista judiciário. Daniela morava e trabalhava em Teresina, sendo certo que, sobrevindo-lhe uma incapacidade para gerir sua pessoa e seus bens, ela acabou sendo interditada. O seu pai, que é divorciado da sua mãe, ele foi nomeado curador. Nesse caso, o domicílio de Daniela é... Bom, então vejam vocês, olha só. Ela morava e trabalhava em Teresina e, portanto, o domicílio dela era Teresina, né? Só que veio uma incapacidade e ela, portanto, foi interditada. Curador foi nomeado seu pai. Então, olha só, a pessoa interditada, a questão aqui está se referindo ao domicílio necessário. Não? Lembra que são 5 as pessoas que têm domicílio necessário? O incapaz, o militar, o marítimo, o preso e o servidor público, não é assim? Tá, então nesse caso aqui ele é incapaz. E aí tanto faz, olha, pode ser relativamente ou absolutamente incapaz, ele é incapaz. E o domicílio do incapaz será o mesmo domicílio de quem o representa ou de quem lhe assiste, se ele for absolutamente ou relativamente incapaz. Então, nesse caso aqui, olha, o pai foi nomeado curador, portanto, ele tem domicílio necessário, sendo incapaz, né? E qual é o seu domicílio, então? É o domicílio do seu curador, do seu pai.
Letra A, vamos lá. Nesse caso, o domicílio da Daniela é o mesmo anterior, pois o domicílio não se altera com a incapacidade. Falso, né? Tanto o domicílio do seu pai como da sua mãe? Não, no caso, a mãe não foi nomeada curadora, né? O domicílio de seu pai e curador. Verdade. Teresina, porque o domicílio em razão do trabalho é o de atração mais forte? Não, muito pelo contrário. A gente está diante, olha só, domicílio necessário, né? E mais, Teresina, mas a questão foi até inteligente que ela diz assim, olha, Daniela morava e trabalhava em Teresina. Ninguém sabe se ela mora ainda em Teresina, né? Letra E, qualquer lugar, local, onde for encontrada. Não, também não, né? Então, olha só, letra C de casa. Qual é o domicílio da Daniela? É o domicílio do seu pai, que, por sua vez, também é o seu curador, né? Próxima questãozinha, 23ª, olha só. Considere a hipoteca de um terreno, os direitos autorais e uma floresta. Muito bem, olha só. São bens imóveis os indicados apenas em... então vamos lá, olha só. Lembra dos imóveis? Imóveis por definição legal? Imóveis por definição legal? Não? E quais são os imóveis por definição legal? São aqueles que a lei taxativamente inclui na categoria de bens imóveis, não é assim? Quais seriam? Olha só. Consideram-se imóveis para os efeitos legais, não é? O direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta, não é não? Tá. E o que mais? Os direitos reais sobre imóveis. Os direitos reais sobre imóveis e suas respectivas ações, né? Ou seja, as ações que os asseguram. Tá certo? Agora, olha só, vou fazer um tracinho aqui, olha. Quais são os móveis? Móveis por definição legal. Móveis por definição legal. As energias que tenham valor econômico, não é? Os direitos reais sobre bens também móveis e suas respectivas ações e os direitos pessoais. Certo? E os direitos pessoais, que são suscetíveis de cessão, hein? Aqui tem uma dica boa. Muito bem, olha só. Diante agora desta minha classificação, eu me pergunto, hipoteca é direito real de um bem imóvel. Tá aqui, olha só. Hipoteca é direito real de um bem imóvel. Então, a hipoteca de um bem, melhor, de um terreno, ela é considerada um bem imóvel, tá certo? Hipoteca é direito real de garantia constituída sobre bens imóveis, salvo navios e aeronaves. Aqui, no caso, ela está sendo constituída em um terreno. Então, a pessoa está dando o terreno em garantia, sei lá, do pagamento de uma dívida, portanto, por exemplo, né? Então, o 1
é um bem imóvel. Muito bem. Direitos autorais. Pessoal, direito autoral, vejam vocês, olha só, é possível ser transferido através de cessão. Então, quando eu tenho um direito autoral, é porque eu sou credor de alguma coisa, por exemplo. Então, eu escrevi um livro e eu tenho crédito, eu sou credor sobre os direitos daquele livro perante outras pessoas. Os direitos autorais, portanto, eles seriam direitos pessoais, tá certo? Por isso é transmissível através de uma cessão. Direito pessoal. Então, se é direito pessoal, isso daqui seria bem móvel. Tá aqui, olha, os direitos pessoais. Não é? E uma floresta, pessoal? Uma floresta, nós vimos que eu tenho os imóveis, por definição legal, que é o solo e tudo aquilo que lhe foi incorporado, seja de forma natural, seja de forma artificial. Eu até coloquei no quadrinho que de forma artificial eu teria as construções e plantações, que seriam as acessões artificiais. E tudo que lhe é incorporado de forma natural, eu teria, portanto, as acessões naturais. Então, bem imóvel é o solo e tudo aquilo que lhe foi incorporado, como, por exemplo, uma floresta. Então, uma floresta, eu estaria diante de uma acessão. Se essa floresta foi plantada pelo homem, uma acessão artificial. Se a floresta surgiu por obra da natureza, enfim, uma acessão natural. Só lembrando que a acessão é bem imóvel, né? Imóvel. Então, tá aqui, ele está perguntando assim, olha, são bens imóveis, os indicados apenas em 1, tá aqui, e 3, não é não? Só no 1, não. 1 e 2, não. 1, 2 é móvel. 1 e 3, ok. Letra C de casa. Tá certo? Cuidar. Agora, olha só. O que eu poderia aqui até discutir um pouquinho mais? Uma floresta é um bem imóvel, tá certo? Isso aqui é uma universalidade, né? Uma universalidade de fato, né? É um bem coletivo também, dentro daquela classificação, né? Mas em se tratando dos bens móveis e imóveis, ela é bem imóvel, uma seção, portanto. Pode ser natural ou artificial, enfim. Agora vejam, se a questão me perguntasse assim, as árvores desta floresta que já são destinadas para o corte, apesar de ainda não terem sido cortadas, passa a ser um bem móvel por antecipação. Tá certo? Que aí poderia explorar. Não seria nunca uma questão FCC, né? Porque a Carlos Chagas ela é mais direta. Pois bem, nessa questão aqui, então, letra C de casa, sem maiores problemas. Vamos passar para a próxima, 24ª. Muito bem. A respeito dos bens públicos, considere bens de uso comum do povo, né? Aqui é tais como, olha só, rios, né? Praias, parques, etc. E por aí vai, né? Parques, enfim. Bens de uso comum do povo, né? Só lembrando que, cuidado, hein? Os bens de uso comum do povo, eles podem sofrer, o seu uso pode sofrer restrição. Inclusive, pode ser remunerado, né? De acordo, não só o de uso comum, não, qualquer bem público, né? Mas a gente fala sempre de bem de uso comum, porque o nome uso comum dá uma ideia que, se é de uso comum, todo mundo pode usar à vontade. Mas, eventualmente, o uso pode ser remunerado. Então, por exemplo, dentro de uma praça, a prefeitura pode cobrar para você colocar uma banca de revistas, por exemplo, né? Para colocar um restaurante ali dentro, alguma coisa nesse sentido. Olha o 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme foi estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem, né? Tá, os bens de uso especial. O de uso especial são aqueles afetados a algum serviço público, né? Então, por exemplo, o prédio da Receita Federal é um bem público de uso especial, né? Aqui, ó, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive as suas autarquias.
E os dominicais? Bom, os dominicais são aqueles bens que são públicos, né, desafetados. Bens da administração pública, etc., enfim, que não estão afetados a nenhum serviço especial. Então, diz o código, né, constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto, ou de direito pessoal real de cada uma dessas entidades. Tá ok? Só lembrando, olha só, quais são as características dos bens públicos, né? Os bens públicos são impenhoráveis. Bens públicos são, vou baixar aqui, impenhoráveis. Tá certo? Bens públicos são imprescritíveis, ou seja, não podem ser adquiridos pela uso capião, né? Até mesmo porque, diz a doutrina, que você não tem posse de bem público, você tem uma mera detenção, tá certo? E eu vou fazer uma observação aqui, olha só, em relação aos dominicais, há quem entenda hoje em dia, apesar da vedação legal, e aí, Carlos Chagas, o que me interessa é a vedação legal, hein, pessoal? Não vou fugir muito, não. Carlos Chagas é artigo 102, os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, tá certo? Agora, a doutrina vem entendendo que, em virtude do respeito da função social, nesse caso aqui, a função social da posse, né, seria possível ao particular usucapir o bem público desde que ele esteja na condição de um bem dominical, ou seja, ele não está servindo para a administração pública para nada, né? Terras devolutas, por exemplo, enfim, tá certo? Mas isso é uma discussão. Para a prova, os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, não podem ser adquiridos pela uso capião. E, em regra, os bens públicos são inalienáveis. Inalienável. Mas por que em regra, pessoal? Em regra. Porque o bem dominial ou dominical, eles podem ser vendidos. Então, esses aqui são alienáveis, desde que respeitada aí a eventual disposição legal, né? Alienáveis. Então, por exemplo, se o prédio da Receita Federal, se a administração pública resolve vender aquele prédio porque está construindo outro, por exemplo, ela primeiro tem que desafetar aquele prédio, né? Ela tem que passar ele da condição de uso especial para a condição de bem dominial, e aí, respeitada a legislação vigente, ela poderia sim vender aquele bem. Tá ok? Muito bem, então olha só. São inalienáveis. Enquanto conservarem a sua qualificação, os bens públicos indicados apenas aonde? Em 1 e 2. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, eles são inalienáveis, né? Então estaria aqui, ó, 1 e 2, tá aqui. Letra B de bola, portanto. Tá certo? Vamos lá para frente, então, próxima questão. 25ª, né? Os bens destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, os materiais provenientes da demolição de algum prédio e os direitos reais sobre bens móveis são considerados... Bom, então aqui é previsão legal, não tem jeito, né? Os materiais destinados a alguma construção, diz o legislador, que não perdem a qualidade de bens móveis enquanto eles não forem empregados na construção, né? Então aqui eles são móveis. Os materiais provenientes da demolição de algum prédio voltam a ser bens móveis. Não é assim? Só lembrando aqui, olha, o artigo 84, né? Os materiais destinados a alguma construção enquanto não forem empregados conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Muito bem. E os direitos reais? Direitos reais e suas respectivas ações depende. Se for direito real sobre um bem imóvel, como por exemplo a gente viu a hipoteca de um terreno, é um bem imóvel. Agora, se é direito real sobre bem móvel, como por exemplo um penhor,
é considerado um bem móvel, né? Então tá aí, olha, o primeiro móvel, móvel e o último também móvel, né? Letra A, móvel e imóvel, não, imóvel não. Todos bens imóveis? Não. Móvel, móvel e imóvel? Também não. Imóvel? Não. Móvel e imóvel? Não. Todos bens móveis. Está aqui, letra E, né? Questãozinha na letra da lei mesmo. Próxima, olha só, 26ª agora, hein? O direito à sucessão aberta, a energia térmica e os animais incluem-se para os efeitos legais na categoria dos bens. Tá, então vejam vocês, espera aí. Direito à sucessão aberta. Direito à sucessão aberta é um bem imóvel por definição legal, né? Energias que tenham valor econômico, por exemplo, energia térmica, são bens móveis por definição legal. E os animais, que são chamados de semoventes, né? Semoventes, né? Ou seja, são bens móveis, né? Suscetíveis de locomoção por conta própria. Tá certo? Então vamos lá. São todos na categoria de bens móveis? Não, porque o primeiro aqui é imóvel. Todos imóveis? Não. Imóvel, ok? Imóvel, não. Imóvel, móvel, imóvel, respectivamente. Tá aqui, ó, letra D de dado, né? A última, móveis, imóveis, também não, né? Segundo é móvel. Alguma dúvida? Não, né, pessoal? Tudo, essa aqui vejam vocês, olha, essa questão passada, a 25ª, essa 26ª, questões muito parecidas, né? Olha só, uma aqui de 2011, do TRE, lá em Tocantins, a outra de 2010, no TRT da 22ª região, né? Questões muito semelhantes, muito parecidas, todas na letra da lei. Vamos lá, próxima questão, TRE agora do Rio Grande do Sul, FCC. De acordo com o Código Civil Brasileiro, com relação aos bens públicos, é incorreto, hein? Incorreto afirmar. Então, vamos lá. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Olha só, vamos lá para a classificação dos bens, né? Bens públicos, artigo 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertencerem. Então aqui, olha, artigo 98, ok? São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, correto. Então risca essa. B de bola. São bens públicos de uso comum do povo, os rios, mares, estradas, ruas e praças, correto também, né? Artigo 99(1), são de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas, praças, etc. 99, inciso 1º. Então, se está correto, eu vou passar um traço nela, tá certo? Letra C. Os bens públicos de uso comum do povo e aqueles de uso especial são inalienáveis, correto? Enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Perfeito. Os de uso comum do povo e os de uso especial, eles são inalienáveis. E somente aqueles que admitem a alienação são os bens dominicais. Então, se essa daqui está correta, eu vou riscar também, né? Artigo 100. Muito bem. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.
Correto? Falei isso na questão passada, né? Artigo 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, é verdade. Como eu já disse aqui, eu posso, numa praça, por exemplo, estabelecer uma certa limitação e por aí vai, né? Então, essa daqui está correta também. Como ele quer a incorreta, não vai ser essa. Letra E. Em regra, consideram-se bem de uso especial os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, constituindo seu patrimônio a que se tenha dado uma estrutura de direito privado. Não, pessoal, olha só. Isso daqui vai estar lá no artigo 41, salvo engano, né? No parágrafo único. Olha só. 41 ele vai tratar das pessoas de direito público, interno, né? Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Então, não é bem de uso especial, nem poderia ser. Tá certo? Como ele quer a incorreta, né? Então, ficou essa daqui, olha, letra E, portanto. Tá ok? Vamos lá para frente, próxima questão, 28ª. Procurador lá do Amazonas, né? Procurador do Estado, PGE. São imóveis por definição legal. Imóveis por definição legal. Somente os bens móveis pertencentes à herança enquanto ela não for partilhada. Na verdade, o legislador fala o direito à sucessão aberta, e aí o direito à sucessão aberta pode estar composto tanto por bens móveis ou imóveis, né? B. O direito à sucessão aberta são imóveis, e os direitos reais sobre bens imóveis e suas respectivas ações, se quiser complementar, né? Letra B. C. Somente os direitos reais sobre bens imóveis e as ações que os asseguram. Somente não, né? Direito real sobre imóvel e as ações e também o direito à sucessão aberta. Tudo quanto se incorpora natural ou artificialmente ao solo. Não, isso aqui são as acessões. Acessões, né? Que são bens imóveis. Agora, não é imóvel por definição legal, né? Só lembrando. Os materiais separados de um prédio para nele ou em outro prédio serem reempregados, aquele legislador fala assim, olha, não perde a qualidade de imóveis. Tá certo? Não perde a qualidade de imóveis. Mas os imóveis, por definição legal, o direito à sucessão aberta e os direitos reais sobre bens imóveis, e se quiser complementar, e as ações que os asseguram, né? Então, resposta correta está aqui, olha, letra B de bola. Próxima questãozinha, 29ª, vamos lá. TRF, primeira região. Mário possui um direito real sobre imóvel. João, direito à sucessão aberta. E Maria, direito pessoal de caráter patrimonial. Nesse caso, de acordo com o Código, os direitos de Mário, João e Maria são considerados para os efeitos legais, respectivamente. Mário possui um direito real sobre bem imóvel. Então, Mário tem um imóvel. João, direito à sucessão aberta. Imóvel por definição legal. Tá aí. Maria, direito pessoal de caráter patrimonial. Direitos pessoais são bens móveis. Então, pronto. Imóvel, imóvel e o último, móvel. Imóvel, imóvel e o último, móvel. Letra A. Móvel está errado, imóvel está certo, móvel está errado, imóvel, móvel, móvel é. Letra A, portanto, né? Resposta correta. Vamos lá, última questão desse terceiro módulo, né? 30ª questão, TRE, Alagoas, analista judiciário. Considere os seguintes bens: Praça do Coração, prédio da administração da prefeitura da cidade X, Rio Alegre, que liga a cidade C à cidade B,
Prédio da autarquia, prédio da administração da autarquia municipal W, de acordo com o Código Civil, esses bens são respectivamente de uso. Então vamos lá, primeiro, olha só. Praça do Coração. Praça X é de uso comum do povo. Comum. Prédio da administração da prefeitura da cidade X. Então ele está afetado, bem de uso especial. Né? Especial. Rio Alegre, que liga a cidade C à cidade B. Bem de uso comum do povo. E o prédio da administração da autarquia municipal C, etc e tal, especial. Bem de uso especial. Então o que que deu? Olha só, comum especial, comum especial, comum especial, comum especial. Letra A. Comum especial, comum e dominical. Não, tá errado, né? Dominical não é. Comum dominical, tá errado. Especial, especial, também tá errado. Especial, comum do povo, etc, também tá errado. Né? Então, resposta correta, letra A de avião. Tá certo? Pessoal, rápido intervalo e a gente volta aí agora no módulo 4, resolvendo questões de fatos jurídicos. Forte abraço.